o Bitcoin pode subir até os 140 mil dólares em somente 2 semanas. E aqueles que estão esperando por uma confirmação acabam ficando pelo caminho. Temos aqui sinais de que as altcoins também podem finalmente ganhar valorização. O rompimento deste topo vai fazer o preço disparar. A tendência, portanto, a partir de agora, como vocês podem ver nesse dedinho que está no gráfico aqui, é que pouco a pouco a gente veja as altcoins. Que momento, o Bitcoin de volta acima dos 100 mil dólares, bateu 104 mil dólares, inacreditável, né? Não foi fácil, espero ter conseguido salvar algumas almas que queriam vender ali nos 70 mil dólares, quando todos falavam em queda, em bear market, porque crise estava acontecendo, o mundo ia acabar, era guerra comercial, e eu ali lutei bravamente para te convencer a não fazer a burrada de vender Bitcoin, e agora eu quero voltar nesse vídeo aqui para fazer um outro alerta. Agora as pessoas estão aguardando, né? Estão aguardando porque o Bitcoin superou os 100 mil dólares, vamos ver se vai consolidar ou não. Acontece que esse tipo de rompimento, ele pode gerar um pump muito rápido, que acontece em ciclos de alta. Todas as vezes que tivemos um rompimento como esse, nas 2 semanas seguintes, o Bitcoin disparou de forma absurda. Se a mesma coisa acontecer nesse momento, o Bitcoin pode subir até os 140 mil dólares em somente 2 semanas. E aqueles que estão esperando por uma confirmação, digamos, mais concreta, acabam ficando pelo caminho. Não somente isso, mas temos aqui sinais de que as altcoins também podem finalmente ganhar valorização. Elas estavam dadas aí como mortas, né? Não tem mais alt-season, acabou para as altcoins. Não, pessoal. Existe aqui uma forte tendência de valorização das altcoins porque finalmente a gente viu ali a dominância do Bitcoin tendo um recuo. Ainda não é certo, eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo, mas claro, deixa o like, beleza? Bora! Vou começar com este gráfico aqui amplo, não é um gráfico, é uma tabela ampla que mostra o retorno do Bitcoin ano a ano. E é aquilo que eu sempre digo, sempre acontece, são 3 anos verdes, 1 ano vermelho. 3 anos positivos, seguido por um ano negativo, que é o ano do bear market. Então, como vocês estão vendo aqui, isso acontece desde sempre, né? 2011 verde, 2012 verde, 2013 verde, 2014 vermelho. Aí segue o próximo ciclo, 2015 verde, 2016 verde, 2017 verde, 2018 vermelho. E muita gente estava dizendo que isso ia acabar dessa vez, né? Que não teríamos um ciclo igual. 2025, devido a todo o cenário macroeconômico, como também falavam em 2021, graças à Covid, né? Graças à pandemia, está verde mais uma vez. Olha aqui, estão vendo 2025 já positivo, acima de 10% de retorno no ano atual, mantendo, portanto, o padrão de 3 verdes para 1 vermelho. Inclusive, esse pode ser aqui um ano de 3 anos verdes acima de 100% de retorno, né? 2023, 155% de retorno, 2024, 121% de retorno e agora estamos somente com 10% de retorno, o que é muito bom, porque indica que o potencial que a gente tem para esse ano ainda é enorme. Vocês vão ver que um ano fraco, né, uma alta fraca, né, um bull market fraco de 2021 trouxe 60% de retorno, muito acima dos 10% que temos atualmente. O primeiro gráfico que me trouxe ali a sensação de que a gente vai buscar os 140 mil dólares é essa estrutura do ciclo atual. Está dividido ali em cores, né, num gráfico no estilo arco-íris, para deixar isso evidente para vocês. Notem que no ciclo atual, começou lá no início de 2023, nós temos sempre fundos na região vermelha ou nessa região acima da vermelha, né, neste laranja. E depois a gente tem aqui o meio do canal, que é esta linha vermelha que cruza exatamente no centro desse canal. E ela é muito importante, porque como vocês podem ver em diversos momentos aqui do ciclo, ela serviu como resistência. Encontra a linha vermelha, não consegue superar aqui em abril de 2023 e aí recua o preço. Aí volta a subir aqui e na virada para 2024 acontece a mesma coisa, né? Encontra resistência e tem uma queda. Agora, quando acontece um rompimento dessa resistência, como a gente viu aqui no início do ano passado, o que acontece? A gente sempre busca a mesma região, que é a faixa verde, a faixa superior
né, justamente essa divisão da faixa amarela para a faixa verde. Ela sempre é o ponto mais alto. Aconteceu aqui antes de 2023, aconteceu aqui já em 2024 e aconteceu também na virada para 2025, quando buscamos a alta histórica lá dos 109 mil dólares. Estão vendo? As duas vezes veio buscar justamente essa faixa. E estamos agora, como vocês podem observar, no círculo azul, tentando romper esta linha intermediária do canal, a linha vermelha. Isso acontecendo, pessoal, que ela está posicionada nos 103 mil dólares, né? Esse rompimento se confirmando, ele acontecendo, e no momento não temos a confirmação, porque é justamente a resistência que a gente está passando agora, né? Mas isso se confirmando neste gráfico semanal, a tendência, como aconteceu em todas as vezes neste ciclo de alta, é um pulo para essa divisão aqui, chegando no canal verde, onde está posicionado, como vocês podem ver aqui, exatamente 140 mil dólares. Nada de demais. É apenas a mesma disparada que a gente viu nas oportunidades anteriores. Agora, claro que eu não vou virar para vocês aqui e falar que isso vai acontecer baseado somente num gráfico aqui de estrutura de mercado. Eu precisava fazer outras análises para aumentar a probabilidade dessa disparada de preço. E ainda no gráfico semanal, a gente encontra essa estrutura aqui que mede as altas baseado em Fibonacci. Então vocês vão perceber aqui que é sempre a mesma situação. Vocês têm a linha preta aqui de baixo marcando uma resistência, né? Olha a dificuldade que o preço tinha de passar. Quando ele rompe, né, o breakout marcado aqui nesse círculo verde, acontece uma forte disparada de preço até uma próxima resistência, uma próxima linha preta. A partir daqui, vem fazer um reteste naquela linha preta de baixo, né, que servia como resistência e agora atuou como suporte, então fez esse reteste com sucesso neste círculo laranja e a partir daqui dispara mais uma vez para o topo do canal, naquela resistência, fazendo finalmente o rompimento, círculo verde, breakout. Rompeu, mais uma forte disparada lá para a extensão Fibonacci de 100%, né? Atingindo finalmente a nova alta histórica. A partir dali, o que aconteceu? Cai para o fundo do canal, aquela linha que servia como resistência e se confirma como suporte no toque que tivemos nos 74 mil dólares. E a partir dali, o reteste de sucesso, mais uma vez, marcado aqui no círculo laranja, indica o quê? Retomada, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, né? Fazendo o preço voltar para o topo deste canal. Já estamos quase lá. O preço bateu os 104 mil dólares e este topo aqui do canal está em 107 mil dólares. Praticamente já confirmando aquilo que foi dito no canal aqui na Criptomaníacos, né? Ao longo das últimas semanas. O rompimento deste topo, que está próximo de acontecer, que seria o mesmo breakout que vocês viram em duas oportunidades, nesses dois círculos verdes aqui, vai fazer o preço disparar até um próximo topo, até um próximo canal. Este topo vai ser aonde? Extensão Fibonacci 100%, levando a gente aqui a 135 mil dólares, confirmando, portanto, aquela região de 140 mil dólares que eu mostrei no gráfico anterior. Agora, como provar para você que essa disparada de preço que acontece nesse rompimento que a gente está próximo de ver, ela leva pouco tempo, ela leva ao redor de 2 semanas. Na tela vocês têm o gráfico diário, tá? Eu coloquei aqui o canal atual, estão vendo na tela, e o canal anterior. Notem que é a mesma estrutura, né? Nós temos um canal, acontece um momento pré-rompimento de linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa está sempre marcada pela linha branca, tá? É uma tendência de topos cada vez mais baixos. E aí o preço acaba enganando os bobos. O que os bobos pensam? Pô, o preço veio para baixo do canal, para baixo da linha amarela, ou seja, vamos afundar. É exatamente o que as baleias querem que você acredite. E aí as pessoas falam, acabou o ciclo de alta. E logo na sequência, o preço não só retorna para dentro do canal, como rompe a linha de tendência de baixa, a linha branca. E é a partir desse momento que acontece a fortíssima disparada de preço. Tá? Essa disparada de preço mais forte. São esses poucos dias de disparada de preço que fazem a diferença no ciclo de alta. Desconte esses poucos dias e você vai ver que o desempenho do Bitcoin é uma porcaria.
E o problema é que, como essa disparada de preço ela acontece logo depois de um momento ruim do mercado, as pessoas ainda não estão com segurança suficiente para estarem compradas em BTC e elas perdem a disparada de preço. Isso explica porque a maior parte das pessoas não tem um desempenho legal no mercado. Pô, como que o Bitcoin sobe tanto e a minha carteira não tem uma valorização forte? Simples. Porque naqueles poucos dias de disparada de preço, você não estava comprado. Olhem para o gráfico de novo e notem que este rompimento que tivemos aqui no final do ano passado, trazendo a gente do fundo deste canal para o topo de um próximo canal, está acontecendo agora. O Bitcoin rompeu esta linha branca atual, né? Rompeu a linha de tendência de baixa, disparou para o topo do canal, mas ainda não tivemos esse rompimento que gerou esta alta aqui no final do ano passado. Isso vai acontecer, pessoal. E como eu disse, é um movimento muito rápido, que eu provo para você no gráfico na tela, ainda no gráfico diário. E aqui em cima vocês têm o gráfico do Bitcoin, com as barras coloridas, verdes e vermelhas, e embaixo a linha roxa, que é o M2, que é o que eu estou me baseando no ciclo atual. O Bitcoin acompanhando a liquidez global, a quantidade de dinheiro que existe pelo mundo. E olha que interessante, pessoal. Se eu notar aqui, em diversas oportunidades, quando tivemos esse rompimento de linha de tendência de baixa, que o tempo que a gente teve para uma disparada fortíssima de preço no Bitcoin foi sempre o mesmo, cerca de 17 dias, tá? 2 semanas, vamos chamar assim. Então, 17 dias para o preço sair, né? Olha só, preço caindo, tá vendo? Várias barras vermelhas, ou seja, o preço estava aqui numa tendência de queda, de repente ele rompe a linha de tendência de baixa. O que acontece? Explosão de preço em somente 17 dias. Após esse período, não sobe mais, ele lateraliza na mesma região, podendo ou não encostar aqui numa nova alta histórica, mas ele se mantém nessa mesma região em 28 dias antes de ter uma queda, uma correção de preço. Passamos agora aqui para a próxima vez que isso acontece, já na virada de 2024 para 2025, mesma coisa. Olha aqui quantas barras vermelhas, estão vendo? Ó, tendência de baixa, rompe esta linha de tendência de baixa e aí acontece uma explosão. Quanto tempo? 17 dias novamente. 17 dias somente, pessoal, para ter uma fortíssima disparada até atingir uma nova alta histórica. E aí passamos 28 dias em tendência de lateralização, nesse caso com uma pontinha aqui, né, uma subidinha que fez a gente pegar numa nova alta histórica. A partir daí, correção de preço. Olha agora o que aconteceu. Passamos por todo este momento de correção de preço, tendência de baixa, lá batendo nos 74 mil dólares como fundo, e rompemos a tendência de baixa, e estamos entrando, né? Estamos próximos de romper agora aquele movimento de alta anterior, iniciando uma nova janela de 17 dias de alta. Isso, inclusive, é importante, tá, pessoal? Notem que sempre o início do movimento, do novo movimento de explosão, ele coincide mais ou menos com o topo do movimento anterior. Então, esses primeiros 17 dias, lá em março de 2024, ele encontrou um topo e este topo coincide com o fundo aqui que a gente teve do movimento seguinte na virada, né, de 24 para 25, tá vendo? A partir dali, explosão de preço. E aí chegamos num novo topinho aqui, desses 17 dias, né, que coincide justamente com o momento atual. Agora, os movimentos que estamos observando no gráfico do Bitcoin, eles estão mais cadenciados do que em ciclos anteriores. São movimentos ali de curta duração, mas que não são tão explosivos quanto nos outros ciclos, fazendo com que a volatilidade encontrada no ciclo atual ela seja muito menor do que o histórico do Bitcoin. Isso fica claro nesta tabela que vocês estão vendo aí, neste gráfico de cores que você está vendo aqui no BTC, né? E aqui vocês têm o ano, tá? E cada cor aqui representa mais ou menos volatilidade. Quanto mais volátil, mais vermelho. Quanto menos volátil, mais azul. Se for notar que anos de halving e o ano pós-halving são anos muito voláteis historicamente. Por exemplo, 2016,
ano de halving. Estão vendo aqui vários quadradinhos laranjas e vermelhos? 2017, ano pós-halving, mais ainda, né? Quase tudo avermelhado. Aí passamos para o próximo ciclo, 2020, ano de halving. Olha só, como tem vários aqui também na cor avermelhada. 2021, mais ainda, ano pós-halving. E agora chegamos em 2024, o ano do halving, o último halving que a gente teve, nenhum quadradinho vermelho, né? O máximo aqui um laranjinha. E 2025, ano atual, pós-halving, tudo praticamente na cor azul. Baixíssima volatilidade. Isso mostra maturidade do Bitcoin. O Bitcoin deixando de ser um ativo de alto risco para ser um ativo, de certa forma, conservador. Um ativo que se movimenta, mas se movimenta de forma ali tranquila, não de forma acelerada, estabanada, arriscada. Isso é comprovado quando a gente compara o desempenho do Bitcoin nessa última crise, nessa última queda aí de guerra comercial, em comparação às principais ações do mundo. Olha para a tela. BTC teve uma queda de 31%. Quanto teve a Amazon? As ações da Amazon caíram 33%, mais do que o BTC. Bitcoin caiu 31%. Mas quanto caiu a Tesla? 56%. O Bitcoin caiu 31%. Mas quanto caíram as ações da Google? 32%, mais do que o BTC. Só que você não escuta as pessoas falarem que ações são arriscadas, que ações são voláteis. Não, elas falam isso do Bitcoin. Só que os dados provam o contrário. E se o mercado começa a entender que o Bitcoin e mesmo as criptomoedas não são tão arriscadas quanto se falava, qual é a tendência? Uma forte migração de ações para dentro do mercado cripto. E isso fica evidente que está acontecendo neste gráfico aqui do Bitcoin sobre a Nasdaq, que está batendo aqui sua alta histórica, rompendo uma resistência de 8 anos. Durante 8 anos, o Bitcoin ficou dentro deste caixote na cor verde, ou seja, não consegue superar esse topo em relação ao Nasdaq, em relação a ações de tecnologia. Isso está acontecendo exatamente agora. Está testando essa resistência aqui para rompê-la finalmente, indicando que uma migração das pessoas das ações de tecnologia para dentro do BTC. E quando acontece um rompimento de uma resistência tão forte, vocês sabem e eu sei, o preço não fica ali, ele dispara, ele sobe de forma absurda. Então, podem esperar justamente que isso aconteça nos próximos meses. Uma migração cada vez maior, um fluxo cada vez maior de dinheiro do mercado tradicional, do mercado de ações, para dentro do mercado cripto. Finalmente, aquilo que a gente está esperando, que é uma onda, né, de pessoas migrando de um mercado para o outro, trazendo dinheiro novo, vai acontecer. Essa confiança, ela geralmente resulta na subida de altcoins. Porque o novato, ele não quer Bitcoin, ele acha que está atrasado, Bitcoin já subiu muito, ele vai buscar a porcaria das shitcoins ou algumas altcoins que não são tão porcarias assim, né, mas que ele acha que tem um potencial maior. Isso explica porque finalmente vimos essa barra vermelha imensa de queda aí na dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin que atingiu 65%, né? Caiu praticamente 1% de forma direta, assim, ó, uma mega vela vermelha desabando, que muitas pessoas já dão aí como o fim daquele crescimento da dominância do Bitcoin. Cuidado! Eu mostrei para vocês em vídeos anteriores que a tendência é o Bitcoin ter o recuo após atingir 71% de dominância, então ela poderia crescer mais, mas pode acontecer. Só que notem que esta queda ela parou justamente em uma região que é uma região de resistência e que agora pode ser testada como suporte, justamente os 64%. Não existe confirmação, tá? A confirmação seria o quê? Rompimento para baixo dessa região de 64%. Rompeu para baixo de 64% e fechou dessa forma, né? Pelo menos uma semana aí, você tem a garantia de que sim, a gente está vendo uma reversão e, portanto, uma explosão das altcoins. Ainda não foi confirmado, mas existe agora, pelo menos, uma possibilidade da gente ver esse rompimento, né, e a disparada das altcoins acontecerem. Essa queda de dominância foi suficiente para fazer com que o Bitcoin saísse aqui da sua posição de Bitcoin Season, temporada de Bitcoin, para entrar neste meio do caminho que, historicamente, faz com que ele busque Altcoin Season.
temporada das altcoins lá em cima, quando 75% do top 50, se eu não me engano, das altcoins tem desempenho melhor do que o BTC. Então isso é uma temporada das altcoins. Notem que toda vez que o Bitcoin rompe essa saída aqui do Bitcoin Season, né, rompe este 25 no gráfico aqui, como por exemplo aqui atrás, estão vendo? Rompeu, o que aconteceu? Ele foi pouco a pouco subindo aqui até entrar em Altcoin Season, em temporada das altcoins. Em todo esse processo aqui, as altcoins vão tendo um desempenho melhor do que o BTC. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Rompeu esta linha, né? E a partir daí vai subindo até entrar mais uma vez aqui em cima em temporada das altcoins. A tendência, portanto, a partir de agora, como vocês podem ver nesse dedinho que está no gráfico aqui, é que pouco a pouco a gente veja as altcoins superando o desempenho do Bitcoin até pelo menos encontrar 75 neste gráfico aqui. Lembrando que, apesar das altcoins superarem o desempenho do Bitcoin, as duas coisas sobem, tá? O Bitcoin sobe, as altcoins tendem a ter um desempenho um pouco melhor do que o Bitcoin, fazendo com que todo o mercado cripto ganhe valor. E este gráfico aqui explica para vocês como isso acontece. Estão vendo aqui um gráfico de todo o mercado cripto junto. Todas as moedas somadas, Bitcoin, Ethereum, todas as altcoins juntas, tá? Tudo junto. Vocês estão notando aqui que a gente tem uma clara formação de tendência de baixa, essa linha azul no gráfico, com um topo lá na alta histórica de 2021, bear market, né, o preço desaba em 2022, ele volta a se recuperar neste ciclo que começou em 2023, atingindo um topo em 2024, um topo inferior ao topo de 2021, aí uma queda de preço, uma correção, volta a subir agora, entrando em 2025, rompe a linha de tendência de baixa, dispara até uma alta histórica, que foi aquele momento que o Bitcoin alcançou os 109 mil dólares, e aí aquela correção que vimos, né, devido à guerra comercial, com o Bitcoin caindo para 74 e as altcoins praticamente morrendo. Isso fez com que o preço voltasse exatamente para onde? Exatamente para testar aquela linha de tendência que era resistência e que agora foi provada como suporte. A partir dali, o mercado cripto volta a subir. Estamos vendo ele aqui posicionado em 3,2 trilhões de dólares. Mas, pessoal, a tendência é pegar essa altura que vocês estão vendo aqui no meio do gráfico e colocá-la a partir do rompimento. Isso levaria o mercado cripto até este valor aqui de 4,7 trilhões de dólares. Portanto, ainda falta aqui 1,5 trilhão para completar esse alvo que a gente está falando. Como sempre, eu busquei um outro gráfico para confirmar essa tendência e ele está aí na tela para vocês. Estão vendo exatamente aqui esta formação gráfica, né? Uma alta seguida de uma tendência de baixa neste triângulo marcado na cor vermelha, foi exatamente o que vimos aqui com o gráfico das altcoins, né? Uma alta, que é a seta azul, entramos neste canal ou neste triângulo aqui descendente, né? Uma resistência clara aqui no topo. Isso foi rompido agora, pessoal, fazendo com que a gente tenha essa tendência de pegar a altura anterior e jogar para frente. Vai nos levar para onde? Exatamente para aquela região que eu falei, 4,7 trilhões de dólares para o mercado cripto. E o Donald Trump, mais uma vez, deu aqui um sinal de compra para vocês. Vocês lembram das últimas vezes que isso aconteceu? O Donald Trump está meio que dando dicas de mercado de vez em quando, né? Ele fala, pessoal, se eu fosse você, eu comprava Bitcoin. Pessoal, se eu fosse você, eu comprava ação. E sempre na sequência acontece aquilo que ele está falando. Afinal, ele é o homem da caneta. É ele que decide para onde vai o mercado, para onde vão as coisas. E ele, mais uma vez, falou, compre ações. Tá? Eu vou colocar o trechinho do vídeo aqui, onde ele indica para vocês que deveriam comprar ações. Claro, se a ação vai subir, provavelmente o mercado cripto também vai disparar. Então isso é excelente para a gente. Segue o trechinho do Donald Trump. You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. That's a very important element of all of this. You know, if we get that, if that passes, we'll do even more business with the UK. E bem, seja lá comprando Bitcoin, comprando altcoins, comprando ações americanas,
conte com a Quant Fury, parceira do canal Criptomaníacos, onde você não paga taxa alguma. Isso mesmo, inclusive eu falei para vocês sobre a Strategy, né? Quando ela estava valendo lá 300 dólares, 300 e poucos dólares, bateu hoje, ó, 412 dólares, tá? Esse é o tamanho da disparada que a ação da Strategy teve. Você pode comprar também aqui na Quant Fury, usando meu link com várias vantagens aí. Mas não somente Strategy. Por exemplo, dentro da Quant Fury você tem acesso a informações exclusivas, privilegiadas do mercado, inclusive mercado brasileiro. Por exemplo, saiu aqui esse texto falando sobre a ação brasileira, né, da BTG Pactual. BTG Pactual, tá aqui o código que vocês encontram dentro da Quant Fury, BPAC11, quer aproveitar o crescimento das exportações agrícolas do Brasil para enfrentar as multinacionais de negociação de commodities. E aqui embaixo eles explicam, por exemplo, ó, que a ação da BTG valorizaram quase 300% nos últimos 5 anos, enquanto o S&P 500 subiu 92%. E agora, com essa notícia, segundo a Quant Fury, os analistas da Quant Fury, né, a tendência ainda é muito positiva. Vamos dar uma analisada, portanto, nessa ação BPAC11, você copia aqui, ó, e vai lá na Quant Fury e pesquisa. Aqui o campo de pesquisa, coloca ali, você vai encontrar exatamente a ação da BTG Pactual. Clicou, vai abrir o gráfico, olha a disparada de preço que a gente está vendo nessa ação, né? E aí basta você vir aqui e comprar, claro, quando o mercado estiver aberto, né? Você pode se posicionar nessa ação. A Quant Fury te dá informações de ativos de todo o mercado global. Só lembrando a vocês, enquanto eu tomo aqui o meu cafezinho, que a nossa promoção de aniversário da Nação Criptomaníacos, com o meu time te dá um suporte como esse aqui, mas de forma contínua, de forma muito mais próxima do que aqui no YouTube, está acabando, tá? A promoção de 40% de desconto termina no dia 16, portanto, semana que vem. Se tiver interesse aí a ter acesso à minha metodologia, à minha forma de operar nesse mercado, assine no link que está na descrição.